Oferecimento Além da Performance, treinamento em liderança, metodologia Liderarte International. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira, estamos aqui no finalzinho do ano, finalzinho de dezembro, aqui com os nossos enfeites de Natal já, mas hoje a gente vem falar sobre um assunto muito mais sério do que isso. Nós trazemos aqui o Milton Mussini, Milton que veio lá do ABC Paulista para conceder essa entrevista aqui para o Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, fico muito feliz aí e honrado com a tua presença aqui, Milton. Olá, Aguinaldo, é um prazer estar aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, de estar aqui falando sobre esse tema que realmente é muito importante. Pois é, o Milton vai falar a respeito do efeito das drogas no mundo corporativo. Olha que é um tema difícil, é um tema que exige cuidados. O Milton Mussini é escrivão de polícia, faz 26 anos, ele é palestrante já há 22 anos, faz 20 anos que ele exerce o cargo de chefia. Ele é autor de dois livros, que são esses aqui, Drogas, Pais e Filhos, e baseado na vida real, a realidade sobre a maconha. Hoje o Milton ele ministra palestras sobre prevenção às drogas para pais e educadores em escolas e em CIPATs. E também nos encontros corporativos, não é isso, Milton? Isso, Aguinaldo. Legal. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer, que o nosso público precisa entender, é qual é o conceito, o que é droga, qual é o conceito de droga, Milton? Isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância que, ingerida num organismo, é capaz de modificar uma ou mais de suas funções. Então, um exemplo básico do nosso dia a dia. Qualquer substância que eu ingerir e causar uma reação no meu organismo é considerado droga pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico, esse medicamento vai fazer uma reação no meu organismo para que essa dor de cabeça diminua. Então, esse é um exemplo característico de droga, né? Então, qualquer substância líquida, sólida, né, gasosa, qualquer substância que eu ingerir ou inalar e causar uma reação artificial no meu organismo, isso é muito importante falar, porque todos os sintomas e as reações das drogas são artificiais. Então, de repente, o indivíduo que usa achando que vai esquecer os problemas, vai esquecer momentaneamente, artificialmente, porque logo volta, passado o efeito, a situação volta ao normal. E aí ele tem que repetir a droga. Tem que repetir a dose. E aí vira o vício. E aí vira o ciclo do vício. Então quer dizer que existe a droga, aí é onde a gente entra naquele assunto popular, né? Existem as drogas boas e as drogas ruins, né? Substâncias que são fabricadas para o nosso benefício, até para a cura de doenças, e drogas que infelizmente o ser humano é capaz de criar para malefícios, que é justamente para criar o vício, a dependência, que é a principal preocupação de nós, profissionais da prevenção, é a dependência. Então, toda droga que gera dependência, que causa dependência, é uma preocupação para nós. E isso é que causa a geração do tráfico de drogas, da parte financeira da coisa, né? Em detrimento, né, da saúde do cidadão. Porque na realidade o cidadão que usa droga, né, muitos dizem ele está prejudicando a ele mesmo, mas na realidade em cadeia ele está prejudicando toda uma sociedade. Nós falamos que o usuário ele não adoece sozinho, né? Ele adoece toda uma família e toda uma sociedade que vive em volta dele, né? Perfeito. Quais são as drogas hoje mais consumidas? Muito se fala das drogas ilícitas, né? Mas nós ainda batemos firme no álcool e no tabaco, que são as duas drogas mais consumidas hoje. O alcoolismo e o tabagismo causam doenças muito graves no nosso dia a dia, de forma lenta, né, e progressiva. E isso para nós causa uma preocupação muito grande porque, por exemplo, o cigarro nos anos 80, por exemplo, nos anos 70, era dito como bonito, né? O homem tinha que fumar o cigarro, né? Era até um sinal de masculinidade, né? E isso hoje foi se perdendo com o tempo. Então, mas mesmo assim a juventude ainda faz uso do cigarro. Até na juventude, aquele adolescente ele vai fumar um cigarro, não tanto porque ele gosta, mas porque ele quer mostrar a idade, né? Eu já cheguei maturidade. Maturidade, é isso? É isso, o jovem quer
se mostrar para a mulher, principalmente, né, na adolescência, faz parte do romantismo do jovem. Né? Eu já tenho poder de decisão. Isso, né? Eu já sou homem. Né? E ele usa o cigarro com essa intenção, com essa máscara. Né? E a mulher também, né? A menina e a mulher também. A menina já tenho maturidade para tomar minhas escolhas. E o que mais nos preocupa hoje, partindo já para a bebida, para o alcoolismo, veja, Aguinaldo, que nós temos já hoje adolescentes de 12 anos alcoólatras. Ou seja, esse adolescente começou a beber com 8 anos, 7 anos de idade. Isso é muito comum nas regiões periféricas das cidades, de nós encontrarmos jovens com 12 anos de idade já alcoólatras. Meninas hoje, principalmente na fase da adolescência, está entrando nesse meio do alcoolismo muito fácil. E até tem um fator genético que propicia isso, porque o corpo da mulher ele é mais resistente ao álcool do que o homem. E então elas, né, como a gente fala na gíria, estão caindo de cabeça nesse mundo que né, pode ser um mundo sem volta. Sim. Agora vamos lá, vamos trazer isso para o nosso tema aqui, que é o mundo corporativo. O Café Corporativo é um programa que busca o tempo todo trazer conhecimento para dentro da empresa, né? Quais os efeitos das drogas para o ambiente de trabalho? Quais os principais efeitos e os mais perigosos para o ambiente de trabalho? Muito se fala, né, no uso das drogas de modo geral, mas trazendo para o mundo corporativo, nós percebemos que o usuário, tanto do álcool, do tabaco e das drogas ilícitas, que também são perigosas e até mais, né, apesar de ter um consumo um pouco menor, mas traz preocupação para nós, essa influência das drogas no mundo corporativo traz prejuízos para o rendimento, principalmente para o rendimento profissional do usuário e para o rendimento total da empresa, porque tem uma quebra de ambiente, né, o usuário de repente começa a frequentar outros lugares dentro da empresa, começa a se isolar, começa a diminuir o rendimento profissional dele, né, o rendimento dele começa a ficar menor. Ele não se interessa mais em procurar novos mecanismos de aprimoramento, de ensino, então ele começa a se estagnar na carreira, ele não evolui, e isso traz prejuízos para o mundo corporativo. Então, a empresa deve olhar isso aí com um pouco de cuidado também. Até porque dentro da empresa, esse cara que está usando droga, ele está fazendo amizades talvez não muito interessantes, não é isso? E até externas, né? Principalmente as externas. E sim, trazer esse público para dentro da empresa. E acaba trazendo, né? Sim, acaba porque trazendo. Essa história de não traga seus problemas pessoais para dentro da empresa, a gente sabe que não existe. Sim, não existe. Né? Então, o que a empresa, o que ela pode fazer para ajudar nesse sentido? Por exemplo, aliás, antes até de perguntar isso, como que ela detecta, como que ela percebe que isso aconteceu? A percepção já no mundo corporativo, onde o usuário já está entrando na fase adulta, é um pouco mais fácil. Porque quem convive com esse usuário conhece o dia a dia dele, conhece os trejeitos, conhece a fala, conhece os defeitos, as manias. E de repente essa pessoa começa a ingressar no mundo das drogas, esse perfil começa a ser alterado. Então ele fica mais quieto, fica mais fechado, ou mais agressivo. Normalmente o primeiro passo é ficar quieto, isolado, né? Aí ele se isola, fica muito tempo no banheiro, fica muito tempo no refeitório sozinho. Aí parte para esse segundo passo, que você dá agressividade, de alguém tentar conversar com ele ser agressivo. Não, me deixa aqui, né? Sei o que eu estou fazendo. Então, essa mudança de perfil comportamental do usuário é muito fácil de perceber dentro da empresa, né? E de trazer objetos para a empresa, mala, sacola, que antes ele não trazia, agora ele traz. Então, tudo isso é fácil de perceber. Né? É através desses detalhes que a gente consegue identificar essa mudança de comportamento que provavelmente está ligada ao uso de drogas. Porque, naturalmente, ele vai trazer isso para dentro da empresa e vai trazer também problemas, né? Ele vai trazer clima negativo. Porque ele vai trazer essa influência externa do mundo das drogas para o mundo da empresa. Okay. Então, ele vai perceber que vai mudar as amizades, ele não vai falar mais de sair com as mesmas pessoas que ele saía fora da empresa. Então, pessoas estranhas chegam até a empresa procurando ele, que antes não vinham. Então, todas essas mudanças são sinais característicos do uso de drogas. Legal. Milton, nós vamos fazer um intervalinho agora e na volta, daí sim a gente entra nessa questão de você dar algumas dicas de como a empresa, a liderança pode
atuar, seja para ajudar, seja para prever, para prevenir, né, esse problema. Nós vamos ter aí o Café Expresso com o Dr. Basso agora, fazemos o intervalo e voltamos com o Milton agora na sequência. Hoje vou falar sobre tontura, hoje vou falar sobre labirintite. Quem nunca acordou de manhã com uma sensação de enjoo, de náusea, o mundo girando ao redor, um suor frio, muitas pessoas têm isso. E todo mundo acha que é automaticamente uma doença chamada labirintite. Pode até ser, labirintite é uma doença muito comum, mas existem outras doenças que também dão tontura. O labirinto é responsável por uma série de doenças cujo tratamento diferencia muito, dependendo da causa. Existe uma série de exames que nós podemos fazer, o otoneurológico, o VEMP, o BERA, a videonistagmoscopia, para você diferenciar qual é a causa da tontura. Você sabendo a causa, você consegue tratar. E a ideia que eu quero passar é o seguinte: labirintite tem cura, não desanime se você tem tontura, se você está sofrendo com isso. Vamos tratar. The Sun, Mars, Venus. Olá, Sr. Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. Milton Mussini, de volta aqui no Café Corporativo. E agora, Milton, vamos falar o seguinte, olha, uma empresa que tem usuário de droga, ela tem perda de rendimento. Quais são os principais problemas que essa empresa vai enfrentar? Eu olho com muito cuidado quando se fala em usuário no mundo corporativo, porque acho que até por herança a gente tem como bloquear esse usuário, né? A gente tem como ponto principal a gente isolar essa pessoa. E eu acho que a empresa tem o lado social, né, a função social, de olhar esse usuário como realmente um doente, né, não com a responsabilidade de fazer alguma coisa, até de curá-lo, não, mas pelo lado social mesmo, de ajudar dentro do possível, né, esse colaborador. Então, a empresa pode agir de forma preventiva, trazendo palestras, né, profissionais da área para instruir esses colaboradores no âmbito de prevenção. Então é muito válido essas palestras. Hoje nós temos profissionais capacitados de alto nível que têm propósito de mostrar nas palestras de forma prática como agir na prevenção, como trabalhar com a prevenção dentro da empresa. Então são ações de humanismo, são ações sociais, de trazer essa pessoa para dentro da empresa, no seio da empresa, né? Como às vezes ele perde essa função dentro da família, talvez a empresa tenha essa função de acolher como família, né? Como membro da sua família. Até porque às vezes a família já não tem mais... Já deve estar desestruturada, né? Já né? Quase com certeza a família já está desestruturada. Então criou-se um vazio. Então esse vazio vai ser preenchido ou pela rua, pela criminalidade, ou a empresa pode preencher esse vazio também, né? E o problema é que às vezes não é nem ele o usuário da droga, né? Às vezes você vê tem uma pessoa dentro da sua empresa que é uma pessoa fantástica, que tem um rendimento legal, que é uma pessoa do bem, mas ela vive com o problema da droga em casa, quer dizer, tem um filho viciado. E às vezes, como é difícil perceber isso, Aguinaldo, para uma empresa, às vezes o funcionário que tem um filho envolvido com drogas, ele se fecha. Ele não quer expor esse problema, né? Ele tem ele tem vergonha, né? Tem um tabu de falar disso, até pela vergonha, como nós dissemos agora, mas então é muito difícil detectar esse problema do colaborador e, ao mesmo tempo, esse colaborador vai começar a perder rendimento. Até porque a cabeça dele, né? Ele não está mais focada na empresa, está focada em casa. E como que a empresa pode agir na prevenção?
Então, na prevenção, como nós dissemos, né, no meio de palestras e ações de humanismo mesmo, ações humanitárias. Hoje os RHs das empresas eles estão trabalhando muito nessa parte de motivação, de liderança, de olhar para o funcionário, para o colaborador, como um ser humano igual a nós, e precisamos todos nós de ajuda, de aprimoramentos, de desbastar as arestas, né, como nós falamos, né, de tentar polir esse funcionário para o mundo corporativo para tentar colaborar com a evolução pessoal dele. Então, a prevenção cabe nesse assunto, né, Aguinaldo, na área de evolução pessoal. Com certeza. O problema é que, às vezes, a grande empresa ela faz um CIPAT, ela tem uma semana de prevenção. Isso é muito natural. Mas a pequena, a média empresa, ou em especial aquela micro e pequena empresa, ela não tem essa capacidade. Como é que ela vai fazer? O que eu estou fazendo hoje, Aguinaldo, que está tendo bastante aceitação no mercado e resultados? Pequenas empresas fazer um pool, né? Nós unimos essas empresas, às vezes numa certa determinada região tem um fornecedor aqui que trabalha para uma empresa ali, que trabalha para outra empresa, a gente se une e faz um trabalho, uma semana de prevenção para todos esses colaboradores das empresas juntos, num só momento. E às vezes um fornecedor dessa empresa pode ser o patrocinador de um evento como esse. Legal. O que você poderia falar, Milton, para aquele cara que está assistindo a gente agora, está aqui no Café Corporativo, e ele fala, puxa, eu sou esse cara, eu tenho problema com droga, ainda não está me afetando de forma grave, mas eu gostaria de tomar uma atitude. O que ele pode fazer? Como que ele pode se preservar também profissionalmente para ele não ficar marcado na empresa? Você disse muito bem, a aceitação do usuário é muito importante, né? O usuário aceitar que está com esse problema, que está entrando num processo de dependência, isso é muito importante, essa aceitação. E o que não é, mas infelizmente isso não é comum. O usuário nunca quer aceitar que ele está dependente, que ele está precisando de ajuda. Quando ele precisa falar de ajuda, é porque o problema já está instalado. Porque até então ele sempre tem a sensação de que está tudo sob controle. O termômetro da dependência é muito tênue e você não consegue identificar, né? Então, de repente, outro dia eu estava fazendo uma palestra de tabagismo, um colaborador ergueu a mão e falou, Milton, parabéns, seu trabalho é formidável, só que eu tenho autocontrole. Eu paro de fumar quando eu quero. Aí eu perguntei para ele, então tá bom, quantas vezes o senhor já parou? Umas 10 vezes. Realmente você para quando você quer, mas você volta quando a dependência manda. Né? Então não tem essa história de ter autocontrole, isso não existe, é a dependência que determina, e essa dependência é psíquica, é o seu sistema nervoso central que manda você a usar a droga novamente. Então é muito difícil você ter um usuário que aceite isso num processo inicial do uso. Né? Então a fase da aceitação é muito importante, é você assumir que realmente está precisando de ajuda e buscar essa ajuda. Conversar com os pais, conversar com os filhos. O diálogo é muito importante nessa fase e buscar ajuda profissional, né? Que é a ajuda profissional é muito importante nessa fase. Até para fazer um processo de desintoxicação do organismo e um trabalho psicológico, né, já direcionado à dependência. Então, primeiro passo, aceitação. Segundo passo, diálogo dentro da família. E o terceiro passo, buscar ajuda profissional. Criança, jovem ou adolescente, ele precisa de inclusão. Eu li um pouquinho para me preparar até para estar aqui contigo. E uma coisa que eu descobri é que o jovem, muitas vezes, ele entra no mundo das drogas não porque ele está buscando a sensação de se drogar, mas ele quer participar de um grupo, ele quer participar de uma turma. Quando eu faço esse trabalho com adolescentes, né, eu falo para eles, se você precisar provar para alguém que você é homem ou que você faz ou deixa de fazer aquilo, é sinal que você mesmo tem dúvida. Então você não precisa provar nada para ninguém. Se alguém te oferecer para ingressar numa tribo, na galera, na turma, não, aqui a gente tem que usar, não, eu não uso. Ponto. Né? A ferramenta principal do adolescente que está entrando no mundo das drogas é a palavra não, Aguinaldo. Se ele falar não, a turma já passa para outra, como a fila anda. Né? E então, se essa turma te excluir em função disso, é porque não era para você estar lá mesmo. Claro, né? Não faz parte do seu perfil. Né? E quando a gente tem o diálogo familiar, você sabe que não vai, que você não precisa usar para fazer
algo ou para participar de algo. Então, a raiz familiar é muito importante. Por isso que eu falo que o diálogo é de suma importância. Você acredita que a nossa sociedade hoje, no que se diz respeito às drogas de uma maneira geral, da forma com que o negócio está, o tráfico cada vez mais profissionalizado, você acha que a nossa sociedade tem jeito? É uma resposta não muito positiva que eu vou dar, mas eu não vejo muito futuro não, Aguinaldo, porque eu vejo a cultura do adolescente hoje partindo por excesso de liberalismo. Nós estamos criando uma sociedade onde tudo pode, e você falar não, não pode. Né? Se você falar sim, pode. Se você falar não, não pode. Então, esse excesso de liberdade está trazendo prejuízos à nossa sociedade, principalmente aos adolescentes. Então, eu vejo que o nosso futuro não é muito promissor. Mas também, por outro lado, tem a nossa missão de buscar mudar isso. Desistir jamais, até né? Porque esse é o nosso ambiente de vida, né? Se eu desistir disso aqui, faz o quê? Sim, a crença de criar um mundo melhor não pode deixar de existir, né? Nós temos que lutar e batalhar para criar, né, dentro de casa principalmente, a sementinha de um futuro melhor para todos nós. Pois é, então é isso aí. Encerramos aqui essa entrevista entre colunas, né, que o bom entendedor vai entender. Já basta, né? E voltamos lá, daqui a pouco vamos lá para a barbearia. Vou te convidar para ir comigo, nosso patrocinador, o Conde, onde a gente finaliza lá na barbearia para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Um abraço e até daqui a pouco. Obrigado, Aguinaldo. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa e mais rock and roll aqui da cidade de Jundiaí. A gente aqui concluindo uma etapa que é esse ano de 2017. Semana que vem nós vamos ter aí uma retrospectiva aqui no Café Corporativo, mas hoje nós ainda finalizamos esse assunto que o Milton trouxe pra gente. Nós viemos aqui no Conde trazendo inclusive o Milton para conhecer aqui a barbearia. Mas nós temos ainda muita coisa para falar sobre esse tema, que é um tema polêmico, que ele acabou de trazer para a gente muito conteúdo, muita reflexão, que muitas vezes nós não fazemos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, né? É uma droga lícita e, como disse o Milton lá no estúdio, nos anos 70, nos anos 80, até muito legal, até bonita. Mas hoje nós temos uma lei, eu creio que seja até nacional, sei que ela começou aqui no estado de São Paulo, que não permite uma pessoa fumar em um local fechado. Consequência disso é que o profissional que fuma, no momento que ele quer fumar, ele precisa sair do ambiente de trabalho, ele precisa sair do escritório ou da fábrica ou de onde ele estiver para fazer o uso do cigarro lá fora. Bom, isso faz com que ele perca tempo. Isso faz com que ele desconcentre, isso faz com que ele use muitas vezes o momento que é o descanso dele, aquele intervalinho que ele tem entre uma tarefa e outra, que ele poderia estar batendo um papo, se divertindo, tomando um café, ele vai fumar. Isso interfere diretamente na produtividade. Mas enfim, e aí, o que você vai fazer? No momento que você vai contratar uma pessoa, você que é empresário, você que é recrutador, você vai deixar de contratar o cara só porque ele fuma? A minha opinião, o meu conselho é que não. Contrata a pessoa. Porque essa pessoa ela pode ser também muito produtiva no momento que ela está trabalhando. Então isso não é determinante, mas eu quero chamar a tua atenção, porque se você conseguir interromper o vício do tabaco, do uso do tabaco na sua vida, você vai ganhar tempo, você vai ganhar saúde, vai ganhar produtividade e sem contar que às vezes é mais agradável até estar próximo de uma pessoa, né, cheirosinha, tem tudo isso também. Bom, Café Corporativo fica por aqui, na semana que vem nós voltamos, enquanto isso entre no nosso YouTube, /Café Corporativo, se inscreva lá, coloque lá aquele alerta
de chamada. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Também curta a nossa página no Facebook e semana que vem nós voltaremos aqui com a nossa retrospectiva. É isso aí. Um feliz 2018 para todos vocês e que nós possamos voltar o ano que vem cheio de amor, cheio de alegria e cheio de soluções para a nossa vida também, de crescimento e de felicidade. Até o ano que vem. Oferecimento Além da Performance, treinamento em liderança, metodologia Liderarte International. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.